Meus irmãos e minhas irmãs, sede muito bem-vindos a mais um programa de histórias para pensar e rezar. Queremos transformar a sua casa numa igreja. Muitas das vezes nós associamos a igreja propriamente àquele templo físico que nós frequentamos, vamos por vezes rezar o terço, vamos à celebração dominical, mas há uma igreja que devemos valorizar e da qual nunca nos devemos esquecer. É a igreja doméstica, é a sua casa. Veja, de certa forma, neste momento também o sacerdote está a entrar na sua casa. É verdade que através dos meios de comunicação, mas a minha voz está a chegar até si. É muito importante a nossa casa ser aquela igreja doméstica que lhe compete. Isto significa que muitas das vezes, quando nós vamos à igreja, devemos prolongar daquilo que levamos do templo físico, a igreja à nossa casa. Significa, por exemplo, a repetição daqueles mesmos gestos que nós repetimos a cada celebração, do perdão. Pedimos perdão aos irmãos. E assim na nossa casa devemos pedir perdão àqueles que nos são mais próximos. Na igreja recebemos a bênção do sacerdote, pois também em casa o pai, a mãe, o avô, a avó pode colocar a mão na cabeça dos pequenitos ou dos filhos já maiorzitos e dizer: Deus te abençoe, meu filho. Na nossa casa, devemos prolongar a celebração, a meditação dos mistérios da nossa fé, por exemplo, através do terço. É um prolongamento de tudo aquilo que nós escutamos e que está na Sagrada Escritura, pois ali nós continuamos a rezar e a meditar aquilo que os livros sagrados nos ensinam. Meus irmãos e minhas irmãs, mas nessa igreja, que é a nossa família, nessa igreja doméstica, que é a nossa casa, há algo que é muito importante e que não devemos descurar: é a educação cristã. Por vezes, os pais esquecem-se que fizeram uma promessa diante de Deus e diante dos homens de educar cristamente aqueles filhos que Deus fosse permitindo na sua vida. Descuram essa promessa que fizeram, ou depressa se esquecem. Não sei se é o copo d'água, a festa, depressa faz esquecer aquilo que foi prometido. Pode ser também o passar do tempo, dos anos, as dificuldades na vida. Mas nós prometemos. Não porque estava um padre à frente. O padre é uma testemunha qualificada no matrimónio. Prometemos diante de todos os que estavam ali presentes, mas prometemos, sobretudo, diante de Deus, dar uma educação cristã aos nossos filhos. Essa educação é fundamental, é importantíssima. Não educar os filhos na fé significa esperar que o mundo os eduque, mas o mundo não educa para a fé. O mundo é até muitas das vezes um inimigo da fé. E depois surpreendemos que eles crescem e começam a ter aversão às coisas da religião, até são capazes de dizer em casa algumas coisas assim que eles acabam por ouvir, seja no ambiente do colégio, dos amigos ou de alguns meios de comunicação social. Se não houvesse Deus, não havia para aí tantas guerras. A igreja é má, olha a Inquisição que já matou tantos. Uma série de desculpas, de sofismas que são criados, é verdade, para não terem que ir à igreja, para não terem obrigações, para poderem ter uma moral mais relaxada. Nós sabemos que entra um traje de fundo para tudo isso aqui atrás, para justificar então que
não é preciso a igreja, Deus talvez não exista. O mundo não nos vai ensinar o que é o ateísmo, porque tanto se fala da Inquisição, mas, por exemplo, as guerras provocadas por alguns regimes ateus mataram mais pessoas só numa tarde do que ao longo de mais de 300 anos de Inquisição. Mas isso eles não vão ouvir. Não vão ouvir falar na escola sobre os problemas e os perigos de não crer em Deus, do ateísmo, quando sabemos que tantas atrocidades humanas foram cometidas por homens e mulheres que não tinham Deus no seu coração. Pois aí é que está o mal. Isso já nos ensinava Santo Agostinho. E esta semana a Igreja vai recordar Santa Mónica e Santo Agostinho. Santa Mónica, uma mãe preocupada, uma mãe que tanto rezou pela conversão do seu filho. Depositou algumas sementes de fé nele, mas depois o rapaz lá seguiu os seus caminhos. Enquanto estudou em Cartago, teve muito más amizades. E sabemos que chega a determinado ponto e tem mais influência propriamente os amigos do que os pais. E veja que isto não é uma coisa só do nosso tempo. Andou com más amizades, mas tinha aquela radicalidade própria de um jovem. Não tardou em ingressar numa seita, a seita dos maniqueus, que acreditavam haver um Deus bom e acreditavam haver um Deus do mal. E era um dualismo terrível. E aquilo na vida de Santo Agostinho não foi nada bom. Imagine o que era para uma mãe piedosa, cristã, de repente ver o seu filho, que andou desviado e que depois se meteu nos caminhos de uma seita. Grande preocupação era a de Santa Mónica. Parece que certa vez Santo Ambrósio disse como ela tinha que fazer, porque parece que ela procurava demasiado até falar a Santo Agostinho de Deus e Santo Agostinho não se convertia. Santo Ambrósio disse: Mónica, o teu problema é que tu falas muito a Agostinho de Deus. Tens que começar a falar a Deus de Agostinho. Significava colocar nas orações o pedido da conversão do seu filho, coisa que ela fez ao longo de 30 anos. 30 anos a rezar pela conversão do filho. Ao fim de 30 anos obteve. E que conversão! Agostinho foi bispo, doutor da Igreja, um grande santo, deixou-nos escritos de espiritualidade e de teologia profundíssimos. Grande santo, nós recordamos hoje Santo Agostinho, um homem que escreveu no seu livro sobre as confissões, uma verdadeira confissão do que tinha sido a sua vida. Uma vida que buscava Deus, mas que não encontrava Deus, e uma alma que só descansou quando encontrou o Senhor Deus. Ora, isto traz-nos também uma lição. Nós às vezes ficamos demasiado sôfregos quando vemos algum dos nossos familiares, algum dos nossos entes queridos a caminharem por caminhos desviados ou distantes de Deus. Não pensemos que basta uma velinha, que basta um tercinho, que basta uma missinha, que basta uma oraçãozinha. Santa Mónica rezou 30 anos pela conversão de Santo Agostinho, mas Deus escutou as orações daquela mãe aflita. Deus escuta as nossas orações. Deus conhece as nossas angústias. Agora, quando nós pedimos muito, o que Ele nos dá parece que vai ser maior ainda. Santa Mónica rezou 30 anos e obteve tão grande conversão, a conversão do seu filho, Santo Agostinho. Isto significa então que devemos deixar nas mãos de Deus, que devemos rezar. E uma vez até escutava
algo muito interessante. Quando vamos pedir algo a Deus, é quase como se lhe fizéssemos na nossa oração, vamos chamar-lhe assim, uma chamada telefónica. Imaginando que do outro lado toca o telefone, silêncio. Ninguém atende. Será que não está ninguém no céu? Começamos a ficar preocupados, começamos a mexer-nos. Imagine se desliga o telefone. E se no momento logo a seguir, alguém iria atender. Pois, pensa que já rezou muitas Ave-Marias? Reze ainda mais. Quem sabe na próxima Ave-Maria, Deus está à espera dela para atender os seus pedidos. É uma mãe preocupada, pois nós temos uma mãe no céu que provavelmente conhece melhor a situação do que ninguém. Está tão ou mais preocupada, pois ela também é mãe. Meus irmãos e minhas irmãs, temos essa Mãe Celestial. Passamos a intercessão dela. Passamos. Minha mãe. Sois minha mãe, sois mãe de todos os homens. Tendes uma preocupação enorme por cada um deles. Para todos queres a salvação. Mãe, Mãe de misericórdia, dizemos na Salve Rainha. Naquela mesma Salve Rainha, onde lembramos que gememos e choramos neste vale de lágrimas onde nos encontramos. Mãe, mais uma vez eu te peço, com o teu olhar materno, olha para este ou aquele familiar, para este ou aquele amigo, para este ou aquele íntimo que se encontra tão desviado de ti, tão desviado do Senhor Deus. Minha mãe, com a tua mão materna, ajudai-o, dá-lhe uma mão, conduzi-o, fazei-o voltar para os vossos braços misericordiosos, fazei-o voltar para Jesus. Pois é com este pedido, pois acredito que não haja família em Portugal ou no mundo que não tenha alguém com quem se preocupar, que nós terminamos este nosso programa. Invoquemos a intercessão de Santa Mónica, lembremos-nos da conversão de Santo Agostinho e lembremos-nos do poder da oração perseverante, capaz de redundar em grandes conversões. Como a de Santo Agostinho, seja também a conversão do nosso coração. Obrigado por estar connosco, conto consigo para o próximo programa. Até depois, se Deus quiser.